Bom, o título do nosso trabalho é a influência da ansiedade, atitude, tensão e impulsividade no comportamento financeiro dos brasileiros. Bom, as interações entre os aspectos financeiros e também os emocionais, eles desempenham um papel crucial na determinação do bem-estar financeiro, tanto do indivíduo quanto da sua família. Mas, apesar da vasta literatura que a gente já encontra sobre essa questão do bem-estar financeiro, a compreensão de fatores psicológicos e também emocionais no contexto brasileiro é um fator importante no entendimento do comportamento financeiro dos indivíduos. Sendo assim, nós temos como pergunta de pesquisa: qual é a influência da ansiedade, atitude, tensão e impulsividade de compra no comportamento financeiro dos indivíduos? Nosso objetivo foi analisar a relação entre essas quatro variáveis, que são ansiedade, atitude, tensão e impulsividade, nas compras com comportamento financeiro. Essa pesquisa justifica-se por proporcionar a identificação de aspectos que influenciam o comportamento financeiro de indivíduos em um país de cultura tradicionalmente impulsiva e imediatista, com baixo nível de alfabetização financeira e altos níveis de inadimplência e endividamento. Na literatura, introduz aspectos que devem ser observados na temática de alfabetização financeira, ampliando o escopo de dados e observações que podem servir de amparo para pesquisas futuras. E aí a gente começa o nosso referencial teórico, abordando um pouco sobre o que seria o comportamento financeiro. O Xiao, em 2008, ele define comportamento financeiro como qualquer comportamento humano relevante para a gestão de recursos financeiros, que inclui comportamentos ligados a dinheiro, crédito e comportamentos de poupança. O Mutlu e o Woz, em 2022, eles apontam que o comportamento financeiro ele pode ser descrito também como a capacidade dos indivíduos de administrarem suas poupanças, gastos, dívidas e também investimentos. O outro item do nosso referencial teórico é a atitude financeira. Para Pankow, em 2003, ele afirma que a atitude financeira é uma medida de estado de espírito, opiniões e julgamentos sobre o mundo em que se vive. Reflete uma posição baseada nos valores pessoais, sendo mais flexíveis que os mesmos. O de Almeida, Ferreira, Soro e Silva, em 2021, eles afirmam que padrões de crença e atitude não estavam apenas associados a níveis mais baixos de ativos totais, ganhos mais baixos e maiores níveis de crédito rotativo, mas também podiam prever práticas monetárias desordenadas, como compras impulsivas e também a dependência financeira. Já quando a gente fala sobre tensão financeira, ela pode ser considerada uma medida de percepção dos ativos e da capacidade de pagamento das necessidades, sendo moldada pela percepção da prosperidade das outras pessoas, que é conforme afirmam Etman et al. Em 2023. Portanto, ela representa o estado econômico subjetivo e também objetivo do indivíduo. Gardner e Tom, em 2020, eles afirmam que a tensão financeira das famílias está ligada a problemas emocionais nas crianças, como depressão e também ansiedade. E o que seria a ansiedade financeira? Ela pode ser considerada como uma síndrome constituída por fatores psicossociais, cuja presença faz com que o indivíduo se sinta desconfortável e estressado em relação às suas finanças. Ou pode ser descrita como sentir-se ansioso ou preocupado com a sua situação financeira, conforme Archuleta, Dalla e Span, em 2013. O Xin, o Shao e Lin, em 2023, eles afirmam que pessoas com alta ansiedade financeira tendem a evitar assuntos financeiros, não porque lhes falta habilidade, mas porque a ansiedade interfere em sua disposição para lidar com essas questões. E o comportamento de compra impulsiva? A compra impulsiva ela é uma compra não planejada e ela é moldada por um forte impulso que é difícil resistir a comprar de repente. E a preocupação mental em sobreviver leva ao esgotamento cognitivo e ao sofrimento emocional, o que impacta negativamente a tomada de decisões, levando a escolhas financeiras impulsivas. Assim como a falta de autocontrole é mais uma consequência do que uma causa de escassez financeira e também superendividamento, conforme de Almeida et al. Em 2021. E a partir desse referencial teórico, a gente trouxe as 7 hipóteses da nossa pesquisa. A primeira hipótese, ela afirma que a atitude financeira influencia positivamente o comportamento financeiro.
H2, a atitude financeira influencia negativamente a impulsividade nas compras. H3, a tensão financeira, ela impacta positivamente a ansiedade financeira. H4, a tensão financeira influencia negativamente o comportamento financeiro. H5, a ansiedade financeira influencia negativamente o comportamento financeiro. H6, a ansiedade financeira influencia positivamente a impulsividade nas compras. E H7, a impulsividade nas compras influencia negativamente o comportamento financeiro. Aqui está a figura do nosso modelo teórico proposto, onde a gente tem as variáveis e as suas relações. Tá? Nossa pesquisa foi uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, teve um corte transversal com coleta de dados primários e teve como campo de aplicação brasileiros de diferentes características socioeconômicas. Foi disponibilizado um questionário semi-estruturado via Google Forms, contendo 32 afirmativas e foram obtidas 203 respostas válidas. Na análise dos dados, realizou-se a avaliação do modelo por meio da modelagem de equações estruturais com estimação de mínimos quadrados parciais. A gente utilizou o Smart PLS 4 para rodar os dados e o modelo de mensuração foi validado através da análise de componentes confirmatória, a validade convergente e a consistência interna pelas cargas fatoriais, confiabilidade composta, alfa de Cronbach e correlação de Spearman. A validade discriminante pelo critério de correlações do HTMT e pelo critério de Fornell e Lark. O modelo estrutural ele foi avaliado seguindo os critérios de avaliação do RER 2019, que incluem coeficiente de determinação, a validade preditiva, a relevância dos coeficientes de caminho, efeitos indiretos, o tamanho do efeito ou indicador de Cohen, o tamanho do efeito preditivo e os fatores de inflação de variância, que são os VIFs, dos indicadores e construtos. Para testar as hipóteses que foram propostas, foi realizada a verificação de possíveis diferenças estatisticamente significativas entre os coeficientes de caminho. Como resultado, no primeiro momento, foi utilizada a análise de componente confirmatória para validar os construtos e os indicadores. Após a primeira rodada dos testes, foram eliminados esses indicadores, que estão aqui expostos, devido às baixas cargas fatoriais, valores menores que 0,0708, considerando o estudo de RER 2020. Aqui nós temos a tabela 1, onde está exposta a validade convergente e a consistência interna. Depois eu posso deixar na tela, no final da apresentação. A tabela 2, a validade discriminante, conforme o critério de Fornell e Lacker. A validade discriminante, conforme a HTMT. Aqui nós temos as variáveis com controles e com os efeitos indiretos, tá? Os VIFs. E aqui nós trouxemos já com os valores depois dos dados rodados. Aqui nós temos em tabela, as hipóteses que foram suportadas ou as hipóteses que não foram suportadas. E aqui nós temos os p-valores e as estatísticas T. Bom, a hipótese 1, ela foi suportada e esse resultado ele está alinhado com os achados de Parangin, Angin, Farudin e Iraut, em 2022, que indicaram que o indivíduo que sempre aplica uma atitude financeira em sua vida tornará mais fácil determinar seu comportamento em questões financeiras. A hipótese 2, ela também foi suportada. Esses resultados apontam que as crenças e experiências positivas anteriores em relação ao dinheiro, que moldaram os pensamentos e atitudes atuais dos indivíduos, podem auxiliar na redução do comportamento impulsivo em relação às compras, conforme Almeida et al. 2021. A hipótese 3 também foi suportada, corroborando com os resultados do que foi encontrado por Dijkstra-Kersten em 2015, onde eles identificaram que os participantes com tensão financeira, eles eram mais propensos a ter um transtorno depressivo ou de ansiedade na linha de base, em comparação com os participantes sem tensão financeira. A hipótese 4 ela foi rejeitada, e a gente supõe que um dos possíveis motivos desse contraste dos resultados com o contido na literatura pode ser a concentração das pesquisas anteriores serem alunos universitários que, por sua vez, podem possuir uma pouca vivência de autonomia financeira, enquanto os nossos dados buscam pela compreensão dos mais diversos fatores. A hipótese 5 também foi suportada,
Conforme a Arculeta, da Alispa, em 2013, eles afirmaram que a ansiedade financeira ela influencia negativamente o comportamento financeiro de investidores por fazê-los acreditar em uma limitação para investir. E a hipótese H6 foi rejeitada também, conforme pode ser observado na tabela 3, onde a literatura também traz alguns estudos que mostram essa relação. Mas esses estudos se restringiram a pesquisar ansiedade e impulsividade no comportamento de compra dos jovens. A hipótese H7, que sugere que a impulsividade nas compras influencia inversamente o comportamento financeiro, ela foi suportada. E esses resultados parecem indicar que os indivíduos eles podem ter seu comportamento financeiro influenciado por aspectos psicológicos e emocionais que levam a ter um comportamento impulsivo. Com base nos resultados encontrados, a gente pode perceber que a gente precisa buscar soluções para a redução da ansiedade e da tensão financeira. Isso pode auxiliar o bom comportamento e a gestão das finanças no processo de tomada de decisão. A vivência e experiências passadas também em relação ao dinheiro podem influenciar um comportamento impulsivo de compras no futuro. Sendo assim, é possível inferir que há uma necessidade de introduzir bons conceitos e informações sobre finanças o mais cedo possível. Essa pesquisa ela pode servir de auxílio para a criação de políticas públicas que insiram soluções para melhorar os aspectos emocionais das pessoas, no intuito de melhorar a forma como as pessoas manuseiam seus recursos financeiros. Alguns estudos futuros eles podem explorar o impacto de outras variáveis, considerando seus efeitos no comportamento financeiro. Outra abordagem para novos estudos poderia comparar fatores como idade, geração, visto que as pesquisas têm sido realizadas, em sua maioria, com jovens no início da vida financeira, o que pode trazer uma percepção diferente. E aqui estão algumas das nossas referências. Obrigada.